O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 9 de outubro de 2024, você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Aí, gente, chegamos ao dia 9, tão esperado dia do aniversário de John Lennon. Mas antes, conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. É isso aí, gente. Vamos lá. Agora rumo ao dia 17. O dia de fechar o caixão da esquerda. Ok? Livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. Vamos ao aniversário de John Lennon. Grande John Lennon, figura lendária. E é curioso tratar assim de John Lennon, que eu quando comecei até quando na época eu só escrevia ainda meu blog, lá o Mochileiro Místico, eu falei, não vou falar dos Beatles. Mas é a banda que você mais gosta e tal. Por quê? Porque eu acho que é um assunto que tem muita gente mais qualificada do que eu. Só que uma série de fatores me levaram a tratar dos Beatles. Um deles, eu gostava muito de ver o Marco Antônio Malagoli, do Revolution lá. Só que ele teve problemas pessoais e parou. O Malagoli, ele conheceu os 4 Beatles. Ele teve essa honra, conheceu os 4. Ele tinha muita informação. Ele ia lançar um livro. Eu não sei o que aconteceu assim dele. Eu sei o que aconteceu, que ele teve um problema pessoal, não vou trocar nesse assunto, mas não deu sequência. Não sei se ele ficou triste demais, tal. Mas espero que ele volte, rezo, oro para que ele volte, ele lance esse livro contando a relação que ele teve com os Beatles, que eu gostaria muito de lê-lo. Acho que é uma coisa do meu interesse. Segundo ponto, eu fui a um show do Zoom Beatles, certo tempo atrás, lá na Zona Leste, perto da Moca, com meu amigo Wilton e meu finado amigo Orlando. E o Orlando apontou, a gente estava bebendo, uma coisa, falou, pô, esse show só tem gente velha, não tem jovem. Realmente eu não via juventude lá. E o que isso é um sintoma, você vê que acabando uma geração, provavelmente a outra não quererá os Beatles. Ou dará menos importância a eles. Isso é um fenômeno. A gente tem que sempre analisar as tendências. E o outro ponto é que começou um ataque aos Beatles a torto e direito, tudo quanto é lado, gente falando mal, descendo o cacete. Falei, porra, velho. Falando que os caras subiram fácil demais na vida. Os caras não conhecem nada e ficam falando. E aí eu falei, pô, esses 3 fatores eu vou precisar defender os Beatles, então. Não defender, eu não sou advogado deles, mas eles não estão mais aqui. O John Lennon, o mestre George Harrison não estão aqui para se defender. Paul McCartney e Ringo Starr não falam português. Então eu falei, eu vou contar, eu não vou defender, eu vou contar a história dos Beatles e deixar que as pessoas, principalmente os jovens, o Cuesta tem um público jovem muito grande, muito forte. Esse público tire as suas próprias conclusões. Ele não fica indo atrás da opinião de terceiros. Ainda mais quando a opinião de terceiros
é, tendenciosa, negativamente tendenciosa. É tendenciosa para o mal, ou seja, não gosta da banda e quer descer o pau e atacar gratuitamente em coisas que não são irrelevantes. Ok? Então, dito isso, vamos ao programa de hoje. Ah, e outro ponto, eu falei ontem, o pessoal está me perguntando, Matheus, você falou do próximo livro, que eu estou encerrando um livro agora, esse livro a temática seria ficção científica, mas é um híbrido. O próximo livro vai ter um ídolo que eu tenho em comum com John Lennon, Elvis Presley. Nós vamos ter um livro de ficção onde o Elvis Presley é o protagonista. E nesse livro eu vou contracenar com Elvis Presley pela primeira vez. Eu gostaria muito de ter conhecido Elvis Presley e eu vou contracenar na ficção com ele. Isso é uma experiência nova para mim, entrar num livro meu como personagem, ok? Dito isto, vamos ao programa de hoje. Hoje, se no plano temporal estivesse, John Lennon estaria completando 84 anos, dado que ele nasceu em 9 de outubro de 1940 em Liverpool. E, para rememorá-lo, vou tratar do álbum Wall and the Bridges, que, por ter sido lançado em 1974, está comemorando 50 anos. Em 2010, no site oficial de John Lennon, publicado foi o artigo de autoria de Paul Dunoyer, alcunhado de Walls and Bridges, a posse de 9 décimos do problema, Dr. Winston O'Boogie, lendo-se que, no verão de 1974, John estava longe de Yoko por quase um ano e, alojado em Los Angeles, ele entrou em um período turbulento chamado de Fim de Semana Perdido de Lennon. Em 16 de novembro de 2023, no Guardian, publicado foi o artigo de autoria de Peter Bradshaw, alcunhado de Crítica de Lost Weekend, I Love Story, Fim de Semana Perdido, uma história de amor. No ano em que Yoko Ono entra em seus 90 anos, lê-se no texto, talvez seja um momento indelicado para lançar um documentário sobre a mulher com quem John Lennon teve um caso amoroso durante um período difícil em seu casamento de 1973 a 1975, que ele desajeitadamente chamou de seu fim de semana perdido. Que passou com a então assistente do casal, a extremamente inteligente sino-americana May Pang, com pouco mais de 20 anos à época, que emerge com graça e dignidade deste filme envolvente. O homem da artistas e repertórios da Apple Records e eminência parda da música de Los Angeles, Tony King, é citado aqui falando sobre Pang. Ela não era apenas uma pequena esfregona. Ora que essa frase Whitnall-esquiana, referente ao filme Whitnall and I, que foi lançado em 1987 sob a direção de Bruce Robson, uma comédia de humor negro britânico que no Brasil ganhou a alcunha de Os Desajeitados. Essa frase Whitnall-esquiana dificilmente faz justiça a uma mulher inteligente, bonita e de natureza doce, que deu seu amor incondicional a Lennon e pareceu consertar sozinha seu relacionamento com seu filho Julian. Doravante parece ter sido um verdadeiro casamento por amor, mas fundado em uma situação estranha e disfuncional. A própria Yoko Ono, com uma admissão cautelosa, encorajou o caso como uma forma de administrar e controlar o que ela via como uma tendência crescente de Lennon a se desviar. Nota! Eu vou parar por aqui para recomendar as lives Poligamia, o Elixir da Longevidade e Poligamia, a Forja de um Campeão, cujos links estão na descrição. Voltando, Ono virtualmente ordenou a Peng que namorasse Lennon. E o casal semi-oficial resultante coincidiu com o florescimento pungente da criatividade e relaxamento na vida de Lennon, tanto em Los Angeles, para onde ele e Peng se mudaram por um tempo, quanto em Nova York. Finalmente,
Foi a própria Ono que deu um tempo no caso e Lennon timidamente informou a May, de coração partido, que ele voltaria a viver com Ono em sua casa no edifício Dakota, do lado de fora do qual ele encontraria seu terrível destino 5 anos depois. De volta ao texto do Neuer, ele também perdeu o foco criativo e houve tendências caóticas de gravar um álbum de versões de rock and roll antigo com Phil Spector, em parte para evitar um processo de Morris Levy. Em 2010, no site de John Lennon, publicado foi o artigo de autoria de Paul do Neuer, alcunhado de Rock and Roll. Você deveria ter estado lá, de Dr. Obugi, lendo-se que o rock and roll tem uma das histórias de fundo mais estranhas do folclore musical, de suas origens pouco promissoras em um atoleiro legal e meses de desperdício de tempo bêbado. John resgatou este tributo brilhante da era passada que ele adorava. Suas faixas eram todas versões tributo, distante dos hinos de massa ou confessionais pelos quais Lennon era conhecido. No entanto, o rock and roll era revelador e delicioso, e essas mesmas faixas ressuscitaram o adolescente de Liverpool vestido de couro e topete oleoso que ainda vivia dentro da cabeça de Lennon. Morando em Los Angeles e recentemente separado de Yoko, John buscou diversão na companhia nada estabilizadora de seu antigo produtor Phil Spector. Para quem não sabe, em 18 de janeiro de 2021, no site da BBC, publicado foi o artigo cunhado de Phil Spector, produtor pop, preso por assassinato, morre aos 81 anos. Lendo-se que Spector, que transformou o pop com suas gravações da parede de som, quando criava uma camada sonora intensa com a sobreposição de faixas instrumentais e vocais, dando a impressão de que tinha uma orquestra ao fundo, também trabalhou com os Beatles, os High-Heels Brothers e Ike e Tina Turner. Em 2009, ele foi condenado pelo assassinato da atriz de Hollywood Lana Clarkson em 2003. Sua morte foi confirmada pelo Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia. Ademais, o detento Phil Spector, do California Health Care Facility, foi declarado morto por causas naturais às 18 horas e 35 minutos no sábado do dia 16 de janeiro de 2021 em um hospital externo. Voltando, a cultura pop, em 1973, gostava cada vez mais de sua própria história, evidenciada por filmes como American Graffiti e álbuns versões, incluindo Foolish Things, de Brian Ferry, e Pin-Ups, de David Bowie. Por fim, de um álbum de velharias, John acreditava que poderia evitar a pressão das expectativas enquanto se encarregaria de uma nostalgia arrasadora. Mas havia o problema de Morris Levy. Um dos números finais de John para os Beatles, Came Together, no Abbey Road, foi julgado como semelhante a uma antiga faixa de Chuck Berry, You Can't Catch Me, do qual o Sr. Levy, um astuto veterano do showbiz, tinha os direitos autorais. Ele o processou e, em um acordo, foi estabelecido que John faria 3 novas gravações dos ativos de Levy. Em seguida, ele argumentou que tais explosões do passado ficariam estranhas em um de seus álbuns regulares. Assim, um projeto retrô inteiro foi planejado com Phil Spector nos controles. E por aqui encerramos o texto de hoje. E é interessante que esse famoso fim de semana perdido, o John Lennon teve... Eu não vou entrar aqui em questões, tem muita viadagem. O Lennon saiu com o Mick Jagger. Cara, melhor nem falar dessa parte aí. Mas ele se juntar com o Phil Spector, estava dentro da novidade. Vocês viram o capivara do homem, como matou uma atriz. Ele atirou nessa mulher, a Lana Clarkson. Depois fez aqui. Depois vocês vão saber o que aconteceu mais pra frente. Mas vamos fazer uma recapitulação, porque essa fase aqui do John Lennon foi a melhor fase da vida dele, quando ele viveu um amor puro com a May Peng, essa chinesa. Quando eles chamam, inclusive, de esfregona, é que ela era magrela. Era magrela, mas era uma chinesa meio atípica, ela tinha teta, tinha bunda. Era uma mulher bonita, linda, rosto lindo, tudo. Mas, cara, ela era o oposto da Yoko Ono. E, deixa eu só ver o tempo aqui, temos um bom tempo pela frente, então vamos continuar a história aqui. E saiu esse documentário, The Lost Weekend, A Love History,
O Fim de Semana Perdido, uma história de amor. Eu vou procurar esse documentário, eu vou ver se a gente acha nos streamings, que provavelmente... o assistindo eu vou fazer um programa sobre ele, que eu estou muito curioso, porque esse fim de semana com a May Peng, cara, foi fantástico. Ela fez o reconciliamento dele com o Julian, ainda menino. O Julian estava muito magoado com o pai, que o John Lennon abandonou. Quando ele saiu da Inglaterra, ele abandonou tudo para trás, inclusive o filho dele. Foi muito triste para o Julian. Tem a questão do Mick Jagger, que tem a biografia do Philip Norman. O Mick Jagger falou que isso quem fala é o Philip Norman. O Mick Jagger tinha uma paixão pelo John Lennon, que ninguém explica. Ele chegou a alugar um apartamento na frente do Dakota e ficava olhando a sombra do Lennon andando dentro do apartamento, e toda hora ele ia do Dakota dar o telefone, pedia para passar, que ele acha que o John Lennon tinha perdido. O John Lennon não ligava para ele. O John Lennon se desligou e aí ele teve esse problema com a May Peng. Com a May Peng não, com a Yoko Ono. E aí, a Yoko Ono também estava de saco cheio dele também. Até o John Lennon era um cara meio grudento, a gente tem que falar a verdade. E aí só que ela não queria perder o controle, ela tinha um controle sobre o Lennon que era uma coisa horrível. E ela falou para ele ficar com a assistente. Fica com a assistente aí. E ele foi ficar com ela. E nesse período, até tinha um outro documentário, sem Yoko Ono, o John Lennon teve esse período do fim de semana, o começo do fim de semana, que ele saiu com essa turma aí, essa turminha boa aí, lá, foi para Los Angeles, ficou aprontando lá, e depois o período em que ele ficou só com a May Peng. E nesse período, a May Peng, nesse documentário, ela fala que ela era muito fã dos Beatles. E o John Lennon começou a sentir falta de ser um Beatle. E ela falou, cara, por que você não volta para os Beatles, cara? O Paul McCartney também. Ali estava todo mundo morando em Los Angeles, só o Ringo. O George Harrison, o Paul McCartney teve um encontro, ele ligou para o Paul e eles se encontraram. Tem até uma foto, a última foto que eles bateram juntos, e estava a May Peng junto, e eles já estavam começando a bolar a volta dos Beatles. Essa é uma coisa fantástica, cara. Faltou pouco, cara, para ter a banda de volta, cara. Pô, em Los Angeles, você vê, a história ia ser outra. Nós não teríamos perdido o John Lennon. Só que aí, o que aconteceu? A Yoko Ono sentiu falta do John. Yoko sentiu falta de John e mandou terminar a situação aqui. Tanto é que ele fala, ó. Cadê aqui? Finalmente, foi a própria Yoko quem deu um tempo no caso. E Lennon timidamente informou a May, de coração partido, que ele voltaria a viver com o Yoko em sua casa no edifício Dakota. Lá de fora, ele encontraria seu terrível destino 5 anos depois. E desse período, cara, ele teve um filho com Yoko, o Sean, e 5 anos depois, aquele vagabundo, filha da puta, o matou covardemente. Não vou nem falar o nome desse verme aqui. Que vá pro inferno, esse desgraçado aí. Filha da puta. Só que aí, durante o fim de semana perdido, começou a aparecer alguns problemas. O John Lennon estava tentando conseguir o Green Card e apareceu Morris Levy. Morris Levy era o detentor dos direitos das músicas do Chuck Berry. E Morris Levy entrou com o processo por Come Together. Eu estou disponibilizando, só aqui na descrição da live, estou disponibilizando. Come Together. Cadê aqui? Deixa eu procurar aqui. You Can Catch Me. Nas duas versões, tem duas versões. Uma com o Chuck Berry, para vocês ouvirem, e a versão do álbum Rock and Roll. Porque no álbum Rock and Roll, John Lennon pôs 3 músicas do Chuck Berry entre You Can Catch Me. Ele tem a gravação dele do álbum Rock. Então, para vocês, depois do programa, vocês escutem Come Together, depois escutem a versão do Chuck Berry e a versão de John Lennon, que ele fez para esse álbum Rock and Roll. E ele foi fazer o álbum Rock and Roll com esse cidadão aqui, o Phil Spector. E a época tava a época, ó, 73, hoje o pessoal falando de cultura retrô, já tinha o retrô na época. Em 73, o povo tava tendo essa volta. Tanto é que teve American Graffiti, o álbum do Brian Ferry, Foolish Things, Pin-Ups do David Bowie. Começou a ter essa onda retrô em 1973. Você vê,
Aquela era disco que estava no auge, que você tinha de um lado, nós tivemos 3 movimentos musicais distintos. O movimento disco, o rock progressivo e o punk rock fluindo ao mesmo tempo. E nesse meio aí, o pessoal estava cansado de tudo. Tava cansado. Era aquela sujeira sonora do punk, era aquele monte de sintetizador do rock progressivo, e essa turma alegre, essa turma, aquelas músicas igual de John Travolta lá e coisa e tal, a turma tava meio cansada disso aí. Os bidis, aqueles falsetes dos bidis, aquilo lá era um pé no saco. Hein? A música era boa, pior que a música não era ruim, a música era boa. A merda era o cara cantando, o Gibbs lá cantando em falsete. Aquilo era uma puta desgraça que ele falou. Pô, canta com a voz normal, mas não, eles queriam criar um som pra época. Criaram. Não vou dizer que não tinha mesmo, mas o cara cantando em falsete doía no rabo isso daí. E aí, o John Lennon tinha esses processos, ou seja, o John Lennon assumiu que ele acabou plagiando Come Together, era um plágio, ele assumiu, mas muitas vezes o plágio, e não foi a primeira acusação de plágio, o plágio ele não é intencional. Muitas vezes a pessoa escuta uma música e ela fica com o som, um eco dele na memória. Muitas vezes a gente fica com eco. Eu, como escritor, às vezes eu estou compondo, escrevendo alguns poemas, e eu estou com o verso assim na ponta da língua, e eu fico, caralho, que nem, será que não é plágio? Não é? Eu tenho um poema meu que o meu amigo Renato Pop musicou, que chama Terno e Eterno. Depois vocês procuram aí, Terno e Eterno, Renato Pop. E esse termo, Terno e Eterno, eu fiquei com a ideia na cabeça, falando, caralho, eu já ouvi isso em algum lugar. E eu comecei a procurar Terno e Eterno para ver se isso era uma criação minha ou era um plágio, era um eco de alguma coisa que eu ouvi. E tem um termo, então, Terno e Eterno, e eu procurei, não achei. Não achei. Daqui a pouco aparece, tá escrito aqui. Mas eu fiquei preocupado, eu queria muito usar esse terno e eterno, mas eu fiquei, cara, mas eu tinha entendido. Será que não é o eco de alguma informação? Por enquanto, eu acho que não é. Talvez seja algo de outros planos. Em todo caso, talvez Came Together fosse um eco. Mas, problema no ar, mais um problema para John Lennon, agora está na hora de resolver o problema. E como é que ele resolve o problema? Ficará para o programa de amanhã. E por aqui encerramos o programa de hoje. Ok, gente? Bem, encerrado o programa, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto e que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Via indireta, os meus livros. A começar, A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. E aqui, para influenciar positivamente garotada, tem muito rock and roll, gente. Rock de primeira. Dá para molecar, que a molecada vai querer ouvir os rocks. E aqui, por o negócio, deixa eu só mostrar, falando do rock, ó. Eu pus umas fotos aqui, ó. Fat Dominoes. Tem coisa pra caramba aqui de rock. Deixa eu ver se tem mais aqui. Se eu acho aqui. Ó. Elvis Presley. Faixa preta de karatê. Tudo aqui, ó. É bom exemplo, não é pra molecada. Aí tem o meu livro para os adultos. A saga de Kid Winchester. Na saga de Kid Winchester eu trabalhei com outra música que eu amo, um ritmo que eu amo, que é o tango. Falo muito de tango desse livro, que é um híbrido. Como eu falei daquele livro que eu vou lançar, um de ficção científica e o outro uma ficção, vai ter o Elvis. Esses livros eu sou uma influência do Quentin Tarantino, falando dos ecos, na minha obra. Que quando o Quentin Tarantino lançou Kill Bill, muita gente falou, mas que classificação, é um filme de ação, um filme tem suspense, E o Tarantino falou, por que o filme não pode ser um híbrido? E eu fiquei falando, por que o livro tem que ser um livro basicamente de uma ideia só? Por que ele não pode ser um híbrido? Esse livro aqui, embora ele tenha uma dinâmica infanto-juvenil, é um híbrido também. Eu escrevi eu escrevi depois da saga de Kid Winchester.
E esse próximo livro, esse que eu estou terminando agora, que é de, assim, o mote seria ficção científica, mas é um híbrido também, tem tudo lá. Isso é o barato, você não precisa se prender, você tem essa mente, essa amplidão de pensamento. Não tem esse direcionamento, esse foco, tem que ser assim, não, é uma amplidão. E não perde o foco, a história não se perde, a história é valorizada por todas essas nuances. Ok, gente? Aí na sequência tem o meu curso Fundamentos do Exorcismo, aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. O Apoia-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix, onde você já pode fazer a sua contribuição aqui para nós aqui, e o PayPal do estrangeiro para os acólitos. Gente, o pessoal de Caracas aqui gostou do Cuesta, hein? Hermanos de Caracas. Eu fico até meio constrangido de pedir para vocês fazerem doação, que vocês estão precisando de força aí, mas vamos supor que alguém consiga uma graninha a mais, se você quiser fazer uma doação, faça. Mas eu peço para ajudar o pessoal de Caracas, do pessoal de Barcelona, principalmente, de Washington, que vocês têm a moeda mais forte, de Istambul. Vocês ajudando o Cuesta, eu posso comprar mais livro e investir e trazer mais informação que vai ajudar o pessoal, nossos amigos de Caracas, enfrentar esse mal chamado Nicolás Maduro, okay? Que já está podre o desgraçado. Bem, na sequência tem o link da boutique do Cuesta, o meu álbum em parceria com o meu amigo Renato Pop. E nesse disco aqui tem a canção Terno e Eterno. Se quiser clicar nele aqui, pode ouvir, gente. Aí tem os links Poligamia, o Elixir da Longevidade, Poligamia Forge o Campeão, que eu trato o termo poligamia, que é uma defesa que eu faço, que nem se tivesse poligamia, o John Lennon poderia ter ficado com a May e com a Yoko. Não poderia? Poderia. Apesar que com a Yoko Ono tem mau gosto assim lá longe, pelo amor de Deus. Seguindo, agora vamos na sequência aqui. Link da canção Came Together, You Can Catch Me com John Lennon e You Can Catch Me com Chuck Berry. John Lennon do álbum Rock and Roll e Chuck Berry do álbum dele lá do single, ok? E aí tem o e-mail do Cuesta para você entrar em contato comigo, o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, onde iremos logo mais. Amanhã, atenção, Combustível, Metal e Poema, Walls and Bridges, o álbum do fim de semana perdido, no sábado, dia 10 de outubro, no sábado não, a quinta, dia 10 de outubro de 2024, às 10h30, amanhã, hein? Quinta-feira, dia 10 de outubro de 2024, às 10h30, Combustível, Metal e Poema, Walls and Bridges, o álbum do fim de semana perdido, a continuação e término do programa de hoje, em homenagem ao grande John Lennon, gente. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e até amanhã. Bye!